Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Estamos de volta. Você sabe de onde que é o quiabo? Ele é lá da África. É mesmo, o quiabeiro ele chegou por aqui pelos escravos que desceram aqui nas terras brasileiras, né? Trazido aí nos navios negreiros. Como o quiabo não tolera temperatura muito baixa por um longo tempo, essa planta então se deu bem com o predomínio do clima quente aqui de nossa cidade, nossa região, do Brasil. Alguns torcem o nariz para essa hortaliça, né? Por conta justamente daquele componente que dá liga aos temperos e proporciona sabor peculiar às receitas culinárias. Ela é viscosa e transparente, a baba ela é característica do quiabo e não tem textura e nem visual que agradam muita gente, né? Nesse caso, a gente conseguiu uma dica para você poder eliminar a baba do quiabo. Anote aí. Mergulhe o quiabo inteiro em suco de limão por 15 minutos. Depois, seque o quiabo com um pano. Em seguida, é preciso cortar as pontas e os cabos do quiabo, picar os frutos de acordo com a receita e colocá-los para cozinhar. No programa de ontem, nós falamos aqui sobre algumas doenças que atingem a cultura. Hoje, o engenheiro agrônomo da Emater, colaborador do Paracatu Rural, Idelmar Pereira, ele vai falar para a gente sobre as pragas que podem atingir o quiabo. Nós recebemos fotos da ouvinte Sheivia, né? Que mostrou algumas manchas nas folhas do quiabo. O Idelmar também falou sobre essa doença, que é a doença oídio, né? Você ouviu ontem. Ela também nos contou que as flores do quiabeiro estão sendo cortadas por algum inseto e perguntou o que pode ser e como resolver esse problema. Além dessa doença, quais seriam as outras que atacam a cultura do quiabo? Nós temos o mosaico. Aí, no caso, é uma doença causada por vírus. Ela é muito transmitida porque é preciso de um inseto fazer a transmissão de uma planta para outra. Nesse caso, o principal item ocorre os pulgões, mas aí, na maioria dos casos, se tratando de quiabo, é a mosca branca. No caso das pragas que atingem essa cultura, quais seriam as principais? E, dentro dessa pergunta, a nossa ouvinte também falou que as flores, né, dos quiabos dela estão sendo, de certa forma, cortados por algumas vespas, algumas abelhas, né, de acordo com ela. Qual que seria, então, essa vespa ou essa abelha que estaria atacando e o que a gente poderia estar fazendo e quais são as outras pragas também que atacam essa cultura? Bem, a cultura do quiabo, normalmente, ela é pouco atacada com relação a pragas. Tem uns pequenos lagartos, alguns percevejos e tudo, no entanto, alguns besouros, né? Mas no caso específico, por exemplo, no caso citado da ouvinte, se não me engano, foi justamente a abelhinha arapuá, aquela pretinha, que no caso lá estava furando justamente a flor do quiabeiro. Ela realmente é uma praga, não somente para o quiabeiro, mas, no entanto, a forma mais correta de controle seria justamente fazer com que ela não chegasse até a área, né? Porque, normalmente, elas ficam localizadas em ninhos, né? Em árvores, tocos e tal. E a gente, como tem a questão do meio ambiente, ela é praga para algumas culturas, mas pode ser um polinizador para outras. Você não pode recomendar um inseticida para vir, de certa forma, eliminá-las. Porque a partir do momento que você utiliza esse inseticida, você pode também estar matando outros insetos que seriam benéficos para a cultura do quiabo. O recomendado nesse caso, por exemplo, para evitar de ter que acabar com a própria abelha arapuá, é você plantar algumas plantas, a gente fala companheiros, nesse caso, plantas que têm a possibilidade de fazer a floração e que o odor dessas flores aí atraem, nesse caso aí, tragam as abelhas para essas flores e assim evite de atacar a cultura principal, que nesse caso é a cultura do quiabo. Inclusive, a nossa ouvinte falou no relato da conversa que a gente teve que na propriedade dela basicamente só tem o quiabo, onde está plantado ali nessa região. Então pode ser por isso que as abelhas foram no quiabo buscando ali o alimento, o néctar, né, para poder subtrair da planta. No caso, ela não encontrou, por exemplo, uma outra cultura que não necessariamente seria prejudicada por essa abelha, né? Perfeitamente, Francis, né? Justamente essa questão.
na maioria das atividades que é de monocultura, o produtor tem o hábito de poder manter a cultura sempre no limpo, a recomendação de uso de herbicidas, práticas de capina, outras práticas mais necessárias para poder evitar a concorrência. Esse tipo de atividade é interessante, mas tem seu lado também negativo, que é justamente esse. Quando o inseto, a praga chega para poder fazer o ataque, ela não tem nenhum outro tipo de espécie vegetal que ela possa estar fazendo uso, né? Se alimentar dessa espécie. Quando não tem, só lhe resta justamente atacar aquela atividade principal, que no caso dela lá é o quiabeiro. Idelmar, também existem doenças causadas por bactérias, né, que atacam a cultura do quiabo. Você poderia falar sobre elas? Sim. Nesses casos, por exemplo, nós temos aí a mancha angular, né, que é muito presente também na região. Para o produtor que está no campo, para saber identificar se a doença que está atacando, se é um fungo, se é uma bactéria ou se é propriamente a virose. Na virose, nesse caso, fica mais específico pelo sintoma presente na folha, que é uma descoloração. No caso de bactéria e fungo, alguns fungos também você consegue visualizar, mas no caso de bactéria é importante que você retire um tecido, um pedacinho daquela planta, uma folha, fazer um corte no tronco, no talo dela lá e mergulha num copo de água, num copo transparente. Se for uma doença causada por bactéria, aí você vai ver que vai sair tipo um líquido pastoso, vistoso, escorrendo naquela água. Se saiu esse líquido, é sinal que é uma bacteriose. Aí você vai tratar, de repente, com bactericida específico que tem no mercado, correto? Se não, certamente pode ser outro tipo de doença que está cometendo aquela cultura, no caso, o quiabeiro. Existem formas de prevenir essas doenças causadas por vírus, bactérias e fungos? Primeiro, escolher uma variedade resistente, né? Nós temos aí. Segundo, no caso de aquisição de sementes que sejam tratadas de origem idônea. Terceiro, que também é muito comum, e o pessoal aqui também, que é muito comum, tipo assim, se utilizar para evitar esse tipo de problema, é o uso de barreira física. Você está entendendo? Fazer cordões que impeçam que o vento venha direto na cultura. Com plantio de cana, com plantio de capim-elefante, ou bananeiras mesmo, né? Que de qualquer forma vai gerar uma renda extra para o agricultor, mas que faça essa cerca de proteção também. Podemos trabalhar também com a rotação de culturas, que o produtor nunca que faça o mesmo plantio sequencial dessa mesma atividade, que faça essa rotação com outras culturas. Essas também são formas, são práticas também que possam vir a ajudar bastante a infestação, tanto de praga quanto de doença também dentro da atividade principal do quiabeiro. Estamos de volta e hoje falando sobre a cultura do quiabo. As variedades mais aceitas de quiabo no mercado são aquelas que produzem frutos de coloração verde escura e com baixo teor de fibras. Outra característica importante para os frutos é o formato, que deve ser cilíndrico. Há preferência também para frutos lisos. A semente do quiabeiro tem um tegumento duro, impermeável, que dificulta então germinação. Portanto, recomenda-se quebrar a dormência colocando a semente de molho em água um dia antes de você fazer a semeadura. O quiabeiro produz melhor em solo argilo-arenoso, com pH entre 6 e 6,5 e rico em matéria orgânica. Pode ser cultivado em rotação com outras culturas, visando aproveitar, claro, resíduos de adubos que foram utilizados na cultura anterior. É importante também que o local não tenha sido infestado por nematóides, pois a planta é muito suscetível ao ataque dessa praga. Além de ser um fruto gostoso, né? Muita gente gosta de quiabo com frango, né? E outros pratos que se fazem com essa cultura. De certa forma também, para quem quer plantar uma quantidade maior, uma boa renda também para o produtor, né? Isso. Então, assim, com relação às técnicas das práticas de manejo, a gente vai passar então algumas informações que, para você que está nos assistindo aí, está também nos ouvindo pela rádio, a questão da cultura do quiabeiro, a primeira coisa que o produtor deve fazer, não somente para a cultura do quiabo, mas outras culturas, é a análise de solo. É importante que o produtor tenha consciência disso, sabe, Francis? Na maioria das vezes, nós recebemos agricultores aqui, eles fazem o plantio da melhor forma que eles acham interessante lá, mas nunca faz uma análise de solo para saber realmente a necessidade que a planta está precisando, né? Ou que o solo tem presente de nutrientes que possam estar servindo a esta planta. No entanto, se vai iniciar e não tenha, que faça a primeira análise de solo, faça essa coleta. Se não souber fazer a coleta, procure-nos aqui na Mater, nós teremos o maior prazer de orientar. E, posteriormente, mandando essa análise para o laboratório e obtendo o resultado, vem até a Mater, nós fazemos a recomendação aqui, adequada para está fazendo esse plantio inicial.
Na maioria das vezes, a recomendação que se trabalha aí, para quem trabalha já dentro do mercado aí há mais tempo, se aplica-se aí de 20 a 30 toneladas de esterco de curral curtido, né, com antimatéria orgânica, ou aí de 5 a 6, 7 toneladas de esterco de ave, se for o caso, toda a área total. E, posteriormente, faz esse plantio. O produtor tem a opção de fazer plantios em sulco ou em covas. Nós aqui recomendamos que faça em sulcos espaçados de 1 metro ou 1,20 m na linha, né? E dentro da linha as plantas espaçadas de 50 centímetros. O ideal seria isso. Outros já fazem um plantio mais reduzido, no entanto, colocam 3 sementes por cova. Depois que a planta germina, aquela planta que está mais desenvolvida, ele mantém e retira as duas, desbasta, que a gente fala, elimina aquelas duas. E aí dá seguimento na planta. Isso pode dar também ao produtor uma possibilidade de produtividade de 25 a 30, 35 até 40 mesmo toneladas por hectare de quiabo, durante todo o seu ciclo de cultura, que geralmente ele começa a frutificar a partir de 65, 70 dias na época do verão, né? E durante o início da produção dele, ele permanece em produção até 90 dias, a 120, dependendo da época do ano, que como tem essa produção de colheita, né? A cultura apresenta poucas exigências hídricas. Desse modo, recomenda-se cuidado para não fornecer água em quantidade que possa prejudicar o desenvolvimento da cultura e propiciar o aparecimento de doenças fúngicas e bacterianas, bem como não fornecer água abaixo da necessidade demandada, então, por essa cultura. De certa forma, é uma cultura até fácil de manejo, né? Isso, fácil de manejo. Assim, é importante sempre frisar o seguinte, é importante que tenham conhecimento e que tenha um mercado bem definido, sabe, Francis? Porque dependendo da região e da época do ano, você faz a colheita do quiabo na parte da manhã, já no final do dia ocorre a possibilidade de você estar fazendo a nova colheita, porque é o seguinte, o quiabo, dependendo do mercado que você for encaminhar, ele vai com 10, 12 centímetros. Você chega de manhã, vamos dar exemplo que está com 9, né? 1 centímetro só de diferença, mas chega no final do dia já está com 12 ou 13. Se você deixar para outra manhã, ele já está com 14, digamos assim, né? Ele já passa muito do ponto. Há mercados que recebem, outros mercados não. Então, isso o produtor tem que ficar muito atento e ter um manejo, conhecimento para qual mercado que ele vai atender, para poder não ter prejuízo posteriormente com a sua atividade. E um primeiro plantio de quiabo, ele vai gerar frutos ali por quanto tempo, aproximadamente? Justamente, eu estava dizendo agora há pouco, dependendo da época do ano, se for a época de verão, ele começa a florar a partir de 65, 80 dias. Depois que florou e iniciou a produção, ele fica por mais 90 a 120 dias. Na época de inverno, esse período é um pouco mais prolongado em função das temperaturas, né? O dia é mais curto e tudo, ele passa a florar a partir de 80, 90 dias, e de qualquer forma também passa a seguir essa período de colheita de 90 a 120 dias. Então, o produtor tem que ficar atento. Em regiões quentes, igual o nosso caso aqui, que temperaturas não são tão amenas, pode trabalhar com ele durante quase todo o período do ano. O ponto de colheita é definido através da análise dos frutos, que devem ter aspecto tenro e suas pontas devem ser quebradas com facilidade. O processo pode ser feito utilizando-se canivetes afiados, os quais serão utilizados para o corte dos pendúculos, que deve ser feito rente aos frutos e sem causar ferimentos ou injúrias. Para que se obtenha, então, um bom rendimento e qualidade ao final do processo, além de melhores produtividades, recomenda-se que as colheitas sejam feitas diariamente ou em dias alternados. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.